Olá a todos. Então vamos lá. Hoje, aqui na aula 77, eu vou-vos mostrar com 3 componentes aquilo que vos andei a explicar este tempo todo acerca das fontes PFC, para que vocês possam entendê-lo muito bem. Ok? Então bora lá. Eu tenho aqui a minha fonte de alimentação regulável, não é? Que me vai dar aqui 5 volts, ou 6 volts, 7 volts, o que eu quiser, não é? Eu vou simbolizar aqui a fonte regulável por uma ponte retificadora, só para tu teres aqui uma ideia, em que aqui vai ser o positivo e aqui vai ser o negativo, que eu vou ligar à massa. E aqui o positivo, o que é que eu vou fazer? 3 componentes. Olha, esta fonte, imagina que eu vou regular a minha fonte para dar aqui, por exemplo, 5 volts. 5 volts, não é? Mais ou menos. Olha, aqui o importante é que tu entendas a mecânica de como é que isto tudo funciona. Então, imagina que eu vou regular a minha fonte aqui para 5 volts, e já te vou mostrar, não é? E depois a seguir eu vou ligar, na minha fonte, vou-lhe ligar uma bobina, ok? Então eu vou-lhe ligar aqui uma bobina, e depois da bobina, o que é que eu vou fazer? Vou-lhe ligar um diodo. Já sabes que eu vou ligar o diodo com o cátodo para a saída, está bem? O cátodo vai ser deste lado, aqui vai ser o ânodo. Então eu vou ter aqui um ponto positivo, não vou? E agora depois deste ponto positivo, aqui o que é que eu vou ligar? Um condensador eletrolítico. Eu escolhi ali um condensador na minha gaveta, um condensador de 47 microfarads, que vou ligar também à massa. Olha, quando eu ligo isto à massa, é como se eu parafusasse, como se eu soldasse este fio na chaparia do aparelho, na chapa, não é? Então, o que é que acontece? Se este está ligado na chapa, este também está ligado na chapa, eles estão ligados entre si. Há aqui um fio, não é? Está tudo ligado, este fio é todo massa, este fio aqui é todo massa. Então pronto. Agora o que é que eu te quero demonstrar aqui? Se a minha fonte aqui der 5 volts, através da bobina, o que é que acontece? Eu vou pôr aqui, nas fontes PFC, o que é que temos nas fontes PFC? Temos aqui um MOSFET, verdade? Lembras-te disto? Que vai ser ligado através de uma resistênciazinha de baixo valor, vai ser ligado na massa. E aqui no gate, aqui é o gate, aqui é o dreno e aqui é o source, não é? Aqui, através do gate, o que é que o gate vai levar? Vamos ter aqui um circuito integrado, não é? Com algumas perninhas, uma de alimentação, uma de massa, e há uma das pernas que vai ligar aqui ao gate, e o que é que ele vai dar aqui? Vai dar um impulso de onda quadrada, não é? Lembras-te disto? Pronto, então com este impulso de onda quadrada, o que é que vai fazer aqui neste gate? 5 volts, 0 volts. 5 volts, 0 volts. Estás a ver? Vai dar aqui um tempo on e um tempo off. Um tempo on, um tempo off. No tempo on, este transistor é um interruptor, fecha. E o que é que acontece? A massa é metida na bobina e cria-se aqui um grande campo magnético, não é? A seguir vem o tempo off. O que é que acontece aqui com o transistor? Ele abre. Quando o transistor abre, não há corrente aqui. E agora o que é que vai acontecer? Este campo magnético abate-se sobre a bobina, vai-se somar com esta tensão 5 volts, mais este campo que faz aqui uma outra tensão, vamos supor que são mais 5, mais 6, mais 10, não é? E vamos ter aqui, neste ponto do mais, vamos ter aqui uma determinada tensão, certo? Que pode ir aos 15, aos 20, aos 30, depende do quê? Isto afinal vai aos 20 ou vai aos 30? Depende do tempo que isto estiver fechado. Se aqui estiver fechado mais tempo, não é? Carrega mais campo magnético. Se este impulso aqui for pequenino e vier logo para o zero, o tempo off é maior do que o tempo on. E nesse caso, o transistor vai fechar pouco tempo. Ora, se ele está fechado pouco tempo, cria pouco campo magnético, dá menos tensão ali. Vamos verificar? Vamos lá verificar isto. Só que agora eu quero-te demonstrar uma coisa. Eu não vou fazer isto com este transistor, MOSFET, para tu poderes ver como é que isto funciona na prática. O que é que eu vou fazer aqui? Nem vou pôr resistência nenhuma. Olha, eu arranjei aqui um fio, estás a ver? Um fio, que eu vou soldar este fio aqui, vou soldá-lo, e depois deste lado, perdão, e depois, ele vai ficar ali soldado, e aqui deste lado vai ficar no ar, e eu vou dar assim umas pancadinhas, como se fosse aquele tempo on, off, lembras-te? Então eu vou dar aqui assim umas pancadinhas, e nós vamos com estas pancadinhas, vamos carregar a bobina de campo magnético. E depois eu vou desligar isto, e o que é que nós vamos fazer? Vamos medir entre a massa e a fonte de alimentação, e tu vais ver que vão lá estar os 5 volts na mesma, claro, a gente não vai tirar, e vamos medir entre a massa e este ponto, e ver se realmente isto nos dá aqui uma tensão superior, ou se continuamos a ter só 5 volts, ok? Então vamos lá fazer aqui a experiência. Olha, eu tenho aqui então a bobina, o condensador, não te esqueças que os condensadores eletrolíticos têm polaridade, e tenho aqui o diodo.
Então vamos lá soldar isto? Vamos lá soldar. Então olha, aqui na bobina, eu vou soldar este diodo. Já está. Agora, depois do diodo, o que é? Bobina, diodo, e agora o que é que eu vou soldar? No cátodo do diodo vou soldar o condensador. Positivo no cátodo do diodo. Então, positivo no cátodo do diodo. Vamos lá soldar aqui. Positivo no cátodo do diodo. Agora aqui, entre a bobina e o ânodo do diodo, aqui, não é? Eu vou soldar aquele tal fio que eu te disse. Vai ser aqui, não é? Já está. E agora, o que é que nós precisamos agora? Olha, então aqui este fio vai ser o fio de ligação da massa. Vamos lá ver se eu consigo soldar isto aqui. Esta massa vai ligar no negativo do condensador. Então, o que é que nós temos aqui? A ver se nós apanhamos aqui a coisa. Então eu vou ligar na bobina, esta é a minha fonte de alimentação, que eu já tenho aqui na minha mão esquerda, está bem? Vou ligar o positivo na bobina, não é? Vou ligar o positivo na bobina. Vou ligar o negativo na massa, no fio de massa, que é o fio que vai ligar ali ao condensador, certo? Tenho, depois da bobina, o que é que eu tenho? O diodo, ânodo e cátodo, tem aqui o risquinho aqui que me diz que é o cátodo, e tenho o condensador. Este ponto é o que mais tarde irá ligar aonde? Na minha carga. Eu vou alimentar alguma coisa que eu queira. Vai ligar também à massa, que é como quem diz, vai ligar aqui, não é? Mas agora nós não precisamos de alimentar nada. Nós agora vamos ver se realmente uma bobina, um diodo e um condensador eletrolítico criam aqui uma tensão mais elevada do que a que deu origem ou não. Vamos lá ver? Então, bobina, diodo e condensador. Aqui no meio o que é que nós temos? Aqui no meio temos o MOSFET, que fecha e abre, fecha e abre, fecha e abre. Faz o tal chaveamento, faz a tal o liga e desliga que o MOSFET tem que fazer, comandado pelo circuito integrado. Aqui não vamos ter nenhum MOSFET, vou ser eu que vou fazer aqui estes toquezinhos na massa, não é? Vou tocar aqui na massa, tica, 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 toque, 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 não é? E vamos ver qual é a tensão que nos vai aparecer neste ponto. Correto? Olha, para começar, vamos ver que tensão é que nós temos na fonte. Temos então aqui a nossa fonte que nos está a dar os tais 5 volts, vamos ver se é. 5 volts. A fonte está-nos a dar ali 5 volts. Eu vou pôr aqui numa escala para ser um pouco mais preciso. Então está-nos a dar 5,2 volts, ok? 5,2. E aqui deste lado, no condensador, nós temos 6 volts. A tensão já elevou um bocadinho. A bobina já tem qualquer coisa de carga, a tensão já elevou aqui um bocadito. Já passou dos 5,2 para os 6. O condensador já acumulou aqui qualquer coisa. 5,9, ele está a descarregar. E agora o que é que acontece quando eu começar a abrir e a fechar aqui o MOSFET, que eu fiz o MOSFET aqui através desta ponta? Vamos ver o que é que acontece? Então vamos lá, vamos dar aqui assim uns toquezinhos, né? E ver o que é que vai acontecer aqui. Já chega. Então vamos lá ver, que aqui continuamos a ter os 5,2 volts, claro, é da fonte. E aqui, quantos é que nós vamos ter? Já viste que chegam ali aos 53,5? O condensador continua a descarregar, porque eu não estou a dar aqueles toquezinhos, o MOSFET parou, né? O MOSFET parou. Então temos ali 50 volts. Com 5 volts, nós conseguimos ter aqui 50 volts. E é melhor não fazer mais, porque o meu condensador é de 47 micros, 50 volts. Se eu fizer mais, posso estourá-lo. Então, quer dizer que se eu puser aqui um MOSFET a fazer aqui um liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga, eu posso chegar aqui a tensões muitíssimo altas depois desta bobina. Então, nesse caso, como vos disse, nós podemos ter aqui neste ponto, que é neste ponto aqui, a tensão que nós quisermos, dentro de determinados limites, obviamente. Podemos ter aqui a tensão dependendo do que é que fazemos com o MOSFET, que neste caso foi o fio, não é? Dependendo se o MOSFET tiver mais tempo, vamos ter aqui uma tensão mais elevada. Como vocês veem, com 5 volts nós conseguimos chegar aqui aos 50. Gente boa, vocês depois de terem aqui o transistor MOSFET, neste caso é um transistor N, que vai ligar aqui, aqui vai ligar à massa, este vai ligar aqui na alimentação, não é? Que é para o circuito integrado, alimentar aqui o tal impulso quadrado. Depois disto, vocês lembram-se da importância daquele circuito snubber que fica aqui? Se vocês precisarem de voltar àquele esquema anterior, vocês puxam um bocadinho atrás e voltam. Então nós tínhamos aqui a nossa fonte de alimentação, não é? Com o menos na massa, com o mais da fonte de alimentação, depois tínhamos o quê? Uma bobina, depois da bobina tínhamos o diodo de resposta rápida, não é? O condensador, ligado na massa também, e agora aqui segue para a frente para a carga, não é? Para a resistência de carga.
RC, não é? Aqui devemos ter a resistência. O que é a resistência de carga? Na verdade, a resistência de carga é aquilo que simboliza aquilo que eu quero alimentar. Pronto. Mas agora que nós já vimos isto aqui, que já vimos que neste ponto aqui, depois da bobina, e neste ponto, depois da bobina, temos aqui uma tensão muitíssimo elevada, não é? Aqui neste ponto, nós tínhamos aqui então o nosso MOSFET, lembram-se? Resistência sensor. Mais tarde vamos estudar esta resistência. Esta resistência é muito importante que ela seja do valor original. Se vocês algum dia substituírem, aqui passa muita corrente, não é? E esta resistência é um valor muitíssimo baixo e por vezes ela rebenta. E quando esta resistência abre, é muito importante voltar a pôr uma resistência do mesmo valor. Mais tarde vamos ver porquê. Para já vocês ficam com essa. Então nós tínhamos aqui o MOSFET com o gate, não é? Gate. Aqui o source. Aqui o dreno. E aqui o que é que acontece? O MOSFET abre e fecha. Na verdade, ele aqui funciona como se fosse um interruptor, né? Abre e fecha. No momento em que ele está aberto, como está agora aqui, no momento em que ele está aberto, o que é que acontece? Esta tensão elevou-se muitíssimo. Então, por exemplo, imagina que eu estou aqui a fazer uma fonte de alimentação, entram por aqui, isto aqui, entra aqui a rede, com 110 ou 220 volts, não é? Se for nos 110 chega aqui aos 170, mais ou menos. Se for nos 220, cá em Portugal nos 220, chega aqui mais ou menos aos 310 volts. Mas imaginem que eu aqui na carga preciso de 400 volts, então eu vou ter que pôr aqui 400 volts nesta linha, não é? Mas é 400 volts, então eu ponho aqui um transistor que pode funcionar até 600 ou 700 volts. Porque eu só preciso de 400, se ele tiver uma tensão de trabalho que lhe permita ir até aos 700, eu estou bem guardado, estou à vontade, não é? Mas, como vocês sabem, esta tensão aqui nesta bobina eleva-se muito. Ela eleva-se muito. Há pouco metemos aqui 5 volts e aqui à frente nós já tínhamos 50, ou seja, nós aumentámos isto 10 vezes. Não é? Então esta bobina aumenta aqui muito a tensão, que eu vou guardar aqui neste condensador para alimentar a carga. O que é que vos quero mostrar agora? Vocês lembram-se do circuito snubber? Vou puxar isto aqui um bocadinho mais abaixo, só para ter um pouco de espaço. Então nós tínhamos aqui assim o MOSFET, outra vez, e depois tínhamos aqui o tal circuito. Quando este interruptor aqui, ele é um interruptor, não é? Quando este interruptor, que é o MOSFET, abre, como está aqui aberto, fica aqui aquela tal tensão muito elevada em relação à massa. Imagina que ficam aqui, por exemplo, eu meto aqui 300 volts, aqui pode, se aumentar 10 vezes, pode ir aos 3000. E pode, como vocês já viram, com uma simples bobina, nós fomos a tensões muito elevadas, não é? Então pronto. Quando esta tensão aqui se eleva muito, nós temos aqui o tal circuito snubber, lembram-se? O circuito snubber, o que é que ele fazia? Tinha aqui um diodo. Depois do diodo tinha aqui um circuito com um condensador e por este lado uma resistência, não era? E lembram-se para que era isto? Esta bobina, quando o interruptor fecha, não é? O transistor fecha, quando o transistor fecha, o negativo, isto é a massa, não é? O negativo é metido aqui na bobina, esta bobina cria aqui um campo magnético incrível, grande. Bem, o grande ou pequeno, como nós já sabemos, depende do tempo que nós fecharmos isto, mandamos isto através do circuito integrado que fica aqui atrás. De qualquer das formas, a tensão é muito elevada. No momento em que o transistor deixou de conduzir, não é? Porque ele está sempre a abrir e a fechar, deixou de conduzir, esta tensão é muito alta em relação à massa. E se esta tensão, em vez de ir a 400 volts, e se ela for a 900 ou 800, 900 volts, rebenta-me com o transistor? Não rebenta, porque agora eu fecho o circuito, olha aqui o circuito da bobina aqui fechado. No momento em que aqui é mais e aqui é menos, o menos vem por aqui e vai à procura do mais. Mas depois a bobina encheu-se de campo magnético e agora ela atira para trás. Esse campo magnético atira a corrente para trás. Quando atira a corrente para trás, chega aqui e encontra um transistor aberto. Mas não vai fazer-lhe mal. Porquê? Porque ela vai se fechar. Nesse momento agora, nós temos aqui o menos e aqui o mais. E o que é que vai acontecer? O menos vem pela resistência, provoca uma queda de tensão que carrega este condensador, passa pelo diodo e vai fechar o circuito ali. A corrente vem neste sentido assim. Depois, o que é que acontece? O transistor fecha de novo. E a corrente agora já passa pela bobina e vai para o mais. E depois, quando a corrente vem para trás outra vez, não é? Depois, quando passamos, temos aqui o mais e aqui o menos. Quando o transistor fechou, o menos vai para o mais. Nós já sabemos que o sentido da corrente, quando a corrente entra num componente qualquer, é negativa. Quando sai, é positiva. Não é? Então, temos aqui na bobina, olhando agora aqui para a bobina, temos aqui uma corrente onde a tensão que é provocada aqui é negativa deste lado e positiva deste lado. Neste caso, não é? Temos aqui esta bobina, o que é que ela vê? Vê o negativo deste lado e vê o positivo deste. Ok? E agora carregou-se. Ali para a frente não está a funcionar, mas só com a tensão que estava armazenada ali.
Agora a seguir o transistor abriu. Abriu, a tensão vem ao contrário. Agora fica menos deste lado e mais deste lado. Ora, no momento em que fica menos deste lado e mais deste lado, o que é que vai acontecer? O menos daqui da bobina, deste campo magnético, quer-se fechar com a própria bobina. Então ele vem por esta resistência, diodo, e fecha-se ali na bobina e não faz mal, nem vê que está ali um transistor. A corrente nem vê que está ali um transistor. Como nós já sabemos, a corrente vai sempre pelo circuito mais fácil. Por onde for mais fácil e tiver menos resistência, é para onde ela vai. Vem pelo diodo e fecha ali o circuito da bobina. Ao passar aqui nesta resistência, cria aqui uma queda de tensão, que é negativa em cima, positiva em baixo. Carrega este condensador, ok? Carregou o condensador. No momento seguinte, isto volta-se a fechar. Ora, quando se volta a fechar, o menos vai para o mais. Agora, qual é o caminho que ele escolhe? Vai por aqui ou vai por aqui? Olha, por este lado não vai porque o diodo não deixa conduzir. Neste caso aqui não deixa conduzir. Então vai por ali, carrega a bobina de campo magnético outra vez. Então estamos sempre neste jogo. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, carrega, descarrega, carrega, descarrega. O condensador carrega, descarrega, carrega, descarrega. E no momento em que carrega a bobina, o condensador está a dar carga, a resistência de carga, não é? À minha lâmpada, ao meu rádio, à televisão, ao que for. No momento em que o transistor fechou, a corrente passa por aqui e vai para o mais, carrega-me a bobina. E no momento em que o transistor abre e não está a trabalhar, portanto, descarrega a bobina e mete-me a tensão na resistência de carga e volta a carregar o condensador. Então esta lição é simples, é mais uma lição simples. É para nós entendermos aqui o funcionamento, o trabalho, qual é o trabalho que faz o MOSFET, qual é o trabalho que faz o circuito Snubber. E não se esqueçam, subscrevam o canal e ponham aí o like. Grande abraço no coração.